Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos aqui, né, nessa quarta-feira maravilhosa, né, começando, né, dando início, né, a mais um tempo que nós temos, né, de oração, palavra, né, conhecendo Jesus, né, aprendendo sobre Jesus juntinhos. Bom dia, Eliane, bom dia, Josi, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? E graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, né? Nós levantamos, nós estamos, né? Bom dia, Maria Tereza, Pai São Jesus. Nós levantamos, nós caminhamos, nós estamos, né, com saúde. E Deus, né, tem nos guardado, né? É motivo de honra e glória ao nome do Senhor, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos garante isso, né? Que o Senhor Jesus, que as misericórdias do Senhor Jesus, elas se renovam a cada manhã, né? E nós somos cobertos, né, pela misericórdia de Deus, a qual, né, entra sobre a nossa vida trazendo aquilo que nós precisamos, né? Talvez as coisas não estejam do jeito que você deseja, mas certamente o Senhor, ele está preparando para a sua vida o melhor, né? Deus, ele faz para nós o melhor. Ele trabalha, né, para a nossa vida de acordo com as nossas necessidades, não só com o nosso querer, né? Porque a Bíblia vai dizer, dele, né, é o querer e dele é o realizar, né? Já pegou seu cafezinho, né? Pegue seu cafezinho, a Bíblia, né? Devocional, né? Tem que ter Bíblia, né? E nós estamos aqui, nós vamos dar continuidade a nossa caminhada dentro da palavra pelo livro de Daniel. Nós estamos em Daniel, capítulo 1. Essa semana nós estamos falando sobre escolhas, né? Estamos aqui falando sobre escolhas. Ontem o Senhor falou muito no meu coração, né, com essa palavra, né? Então, pode abrir sua palavra aí, sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade no versículo 10. Cafezinho, né? E agora a palavra, né, que é o mais importante. O Senhor, ele tem trago no nosso coração todas as manhãs. Deus tem falado conosco muito através desse café. E eu tenho recebido muito de Deus, né, através desse café, né, para minha vida. Deus tem falado muito comigo. Tem sido um tempo de muito aprendizado na presença de Deus. E eu espero, em nome de Jesus, que Deus, ele venha alcançar a sua vida através desse momento, né, em que nós passamos aqui. Bom dia, Catherine, a paz do Senhor Jesus. Se você conhece, né, alguém que precisa receber a palavra, né, precisa receber a oração no final, vai, né, compartilhando, compartilha a live, envia, né. O motivo de nós estarmos aqui não é visualização, curtida, engajamento, nada disso. Né, o nosso motivo maior de nós estarmos aqui, né, o que nos move, é nós estarmos aqui transmitindo, né, falando sobre o reino de Deus. E isso é o mais importante, né? Então compartilha, envia a live para alguém, caminha para alguém, talvez você conhece alguém, às vezes tem alguém na sua família que precisa, né? Durante a live agora, tem um botãozinho aí, um aviãozinho, é só você clicar e enviar, né? Então nós vamos aqui dando seguimento, porque é necessário, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos caminhar dentro da palavra de Deus, nós precisamos ser instruídos, né, pela palavra de Deus. E nós sabemos que o que faz isso na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia vai dizer que ele é responsável por nos lembrar da palavra. Mas você precisa de ler, você precisa colocar em prática, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer na nossa vida, né, tudo o que nós precisamos, mas é necessário que a gente aplicar, né, colocar em prática. A palavra de Deus, ela vai dizer, vamos voltar no versículo 9, né, a qual fala quando Daniel, ele recebeu a misericórdia de Deus, né? Deus entrou ali com a misericórdia sobre a vida dele. Bom dia, Tati, Pai Senhor. Deus entrou com uma misericórdia muito grande na vida de Daniel, porque nós vemos, né, Daniel, ele chega no palácio, né, o rei, ele instruiu a alimentação dele, né, a ração diária, a qual nós lemos aqui, e o rei instruiu que tudo fosse feito da maneira, né, dele, a qual ele ia ser preparado durante 3 anos, e depois eles estariam ali no palácio servindo, né, assistindo diante do rei. Então bom dia, tudo bom? Você no TikTok aí que tá entrando, né? E o Senhor, ele fala nessa palavra muito no meu coração quando se trata ali da misericórdia de Deus, quando a pessoa decide andar no caminho certo, né? Andar no caminho certo, fazer as coisas certas é decisão minha, né? E Deus certamente, quando você decide, né? Como Daniel, a Bíblia vai dizer, ele decidiu firmemente não se contaminar. O que a palavra vai dizer? Quando ele decidiu não se contaminar, o Senhor, ele entrou ali com a misericórdia. Bom dia, Fênix, né?
o perfil dela ali no TikTok. Então o Senhor, ele sabe, ele conhece o seu coração, ele conhece os desígnios do seu coração, ele conhece o desejo do seu coração. Bom dia, Janaína, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Deus conhece tudo que você precisa, porque a palavra vai dizer, né? Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe o quê? Que nós somos pó. Então Daniel, ele chega no palácio juntamente com os outros jovens e ele decidiu firmemente, a palavra de Deus vai dizer, ele decidiu firmemente não se contaminar. E o que é isso? Né? Foi colocado diante dele ali o que ele tinha que comer, né? O que ele tinha que comer, os nomes deles foram mudados. Né? Bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. Os nomes deles foram mudados, eles, né, tinham um nome, né? E aí quando eles chegaram no palácio, eles recebem outro nome. Então, o mundo, ele vai tentar fazer isso, né, com a gente. Ele vai tentar o quê? Começar a descaracterizar de fora para dentro. É uma coisinha aqui hoje, é uma coisinha ali amanhã. Você muda um costume pequeno hoje, amanhã você muda outra coisa, começa no externo. E no dia de amanhã, quando você, sem perceber, você já perdeu a essência do Senhor, né? Então Daniel, quando ele decide não se contaminar, ou seja, trocaram os nomes deles, né? Então, até aí, né? Nós vemos que eles mudaram de acordo com os costumes dele, daquele povo, né? A qual ali eles estavam naquele lugar, naquela terra. Mas quando eles foram introduzir algo na vida deles que interferia na vida com Deus, então ele já falou, não, aí não. Não. Você pode até mudar o meu nome, você pode me chamar de algo que eu não sou. Mas quando se trata da minha comunhão com Deus, ela é inegociável. Foi praticamente isso que Daniel disse. Porque enquanto eles mudaram os nomes deles, né? E certamente eles mudaram também as vestes, porque eles chegaram numa terra diferente, costume diferente, tudo diferente, né? Então eles vão instruídos, eles são instruídos o que eles tinham que fazer. Então eles mudam o nome, né? Então eles falam, até aqui, né? Você mudou meu nome, você me trouxe para essa terra em que eu, né, não conseguimos imaginar o povo em uma terra sendo, né, prisioneiro, eles estando felizes, não tem como você imaginar isso, um povo a qual Deus chamou ali para ser feliz, para ser um povo eleito de Deus, para andar no melhor a qual o Senhor tem a oferecer, e é isso que o Senhor nos chama hoje, né? Então é muito difícil você imaginar um povo que está ali numa situação daquela, conseguindo se alegrar com a situação. Eu não falo de alegria na presença, eu falo alegre com a circunstância que estava acontecendo. Embora, né, fosse, né, aviso de muito tempo, né, muitas coisas foram faladas. Então nós vemos Daniel ali tomando um posicionamento diferente. Daniel, ele faz o quê? Ele decide firmemente, ou seja, ele não fica numa situação a qual ele fica duvidando, será que aqui, ou temor, né, porque alguém tem autoridade, é o rei, ele tem autoridade, será o que vai acontecer se eu não obedecer? Então a palavra de Deus vai dizer, quando ele decide firmemente não se contaminar com aqueles manjares, finos manjares do rei, que aparentemente seria uma honra, né, comer naquela mesa, né, sentar ali, estar naquele banquete, né, aparentemente um banquete, né, seria uma honra, mas não era uma honra, porque tudo aquilo que vem para poder tirar você da presença, né, pode ser muito bom, pode ser um prato mais fino, pode ser a companhia aparentemente maravilhosa, mas se for algo para tirar você da presença de Deus, se for algo que vai tirar a essência, às vezes você, né, é uma companhia, às vezes é uma mesa que você tem comido que o Senhor já falou para você sair e aquilo ali tem mantido você e você vai perdendo a essência do Senhor Jesus. Você perde a essência. Por quê? Porque tudo aquilo que entra, né, que vem para o nosso interior, entra, né, vem para a nossa vida espiritual, vem para a nossa mente, a gente começa a participar daquilo ali, a gente começa a colocar aquilo no nosso emocional, o que vai acontecer? De certo que você, quando nem menos pensar, você já se perdeu. E é muito difícil você o quê? Pai, Senhor e manhãs, bom dia. É muito difícil você o quê? Falar o não, se você não estiver posicionado com o Senhor na maneira que Deus ele quer. Às vezes o não é um livramento. E nós essa semana estamos falando sobre escolhas. A escolha é você que vai fazer. Depois da escolha é Deus que vai manter. Ele vai te dar livramento, ele vai trazer misericórdia sobre a sua vida. E Deus vai cuidar de você a tal ponto
que você não vai entender o que Deus está falando. Meu Deus, o Senhor está fazendo isso por mim? Sim. Porque você o quê? Vai manter aquilo que Deus te deu. Se a sua vida ela girar em torno da obediência da palavra, você vai colher muitos frutos. Não é o que o nosso coração quer. Nós falamos aqui, né, semana passada, se não me engano, que não é aquele que é guiado pelo Espírito, ele não caminha segundo a vontade e os desígnios do coração. Ele vai caminhar segundo aquilo a qual a palavra de Deus diz. Quando você, né, faz aquilo que você quer, quando você o seu coração é inclinado a fazer somente o que você quer, a sua escolha é sempre pelo que você quer, a vontade de Deus ela não é prioridade. E se a vontade de Deus não é prioridade nas suas escolhas, ela não é prioridade onde você vai, com quem você conversa, qual caminho você segue, o que você faz no seu dia a dia. Se a vontade de Deus ela não é prioridade na sua vida, o que vai acontecer? Lá na frente os resultados não vão ser bons. Né? A palavra de Deus vai dizer, há caminhos que para o homem parecem bom, mas o fim dele é morte. E às vezes vai trazer uma morte espiritual, vai trazer dor, vai trazer depressão, né? Tem muitas pessoas ansiosas e depressivas hoje por escolhas que fizeram no passado, por escolhas de companhias, por escolhas de andar com pessoas que o Senhor nunca disse para andar. E eu não estou falando sobre, mas a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Para salvação o Senhor não faz. Né? Mas a palavra de Deus nos adverte que você não tem que ficar sentado na roda de escarnecedores, ou seja, a gente não tem que emprestar o nosso ouvido para fofocaiada, a gente não tem que emprestar a nossa boca para poder falar aquilo que o Senhor vai desagradar, nós não temos que emprestar a nossa vida, né? E tentar sentar em duas mesas. Não, Deus não divide nada com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Ele não vai dividir você com ninguém. O Senhor não divide. O inimigo não, ele aceita um pedacinho, ele aceita metade, ele aceita, né, um pouquinho, até que ele trague você totalmente. Ele venha pegar os seus pensamentos, pegar as suas atitudes, né? Porque hoje é só um pensamento. Se Deus não livrar, se a gente não se dobra diante do Senhor, no dia de amanhã pode virar atitude. Porque nós somos assim. Nós somos assim. Primeiro começa com um pensamento. É só um pensamento. Mas talvez se você não cuida daquele pensamento, se você não decide sair daquele pensamento de morte, aquele pensamento de angústia, de tristeza que fica ali, o pensamento maligno, até pensar mal dos nossos irmãos, que muitas vezes é a mesma boca que louva ao Senhor à noite, é a mesma boca que maldiz o irmão durante o dia. E Deus vê essa situação. Então somos nós que precisamos tomar por decisão e falar, não, eu não quero participar dessa mesa aqui. Eu não quero comer nessa mesa aqui. Eu não quero, porque eu não preciso dos manjares do mundo. Eu não preciso servir a esse rei, porque eu já tenho um rei. Quando a gente decide andar com Deus, verdadeiramente o Senhor vai te respaldar. Ele vai livrar, ele vai respaldar. Deus ele vai colocar na sua vida oportunidades que muitas vezes você não esperava que elas viessem a acontecer. E nós precisamos, quando a Bíblia vai falar, e decidiu Daniel firmemente, né? É aquele que tem o propósito firme. Hoje eu falei isso, amanhã minha palavra é a mesma. Depois de amanhã ela continua a mesma. E no decorrer dos dias é a mesma palavra. Eu não vou ficar mudando diante da circunstância. A circunstância está assim, está assado. A circunstância está isso e aquilo. Aí eu vou mudar de opinião porque, vou desagradar. Não, o Senhor, ele conta com você para que você tenha firmeza em mudança de vida, e manter aquela mudança de vida que você fez um compromisso com Ele quando você começou. É isso que Deus espera da gente. Não que a gente fique mudando de opinião a cada 5 minutos. Isso é fraqueza, né? A gente dá lugar à fraqueza. E quando nós damos lugar à fraqueza? Quando a nossa vida espiritual, nós andamos e deixamos ela em segundo plano. Quando nós vemos aqui no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus fez a intervenção ali. Porque ele não queria comer aquela comida. Era comida diferente, coisas que eles não poderiam comer. E também ser pego, né? Por situações boas, agradáveis, ser pego pelo estômago, né? Ele decidiu que ele não queria participar daquela mesa e o Senhor fez o quê? Deus aprovou e Deus trouxe o quê? Misericórdia. E quando nós vemos aqui, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Ou seja,
né, aquele chefe dos eunucos que estavam ali encarregado de cuidar deles, ele temeu. Como assim você não vai comer? Né? Você vai ficar mais abatido, ou seja, óbvio, né, ele sabia que aquela comida ia trazer uma mudança na vida dele, né, terrena, né? Eles estavam esperando que eles vão se alimentar, eles vão ficar da forma que o rei precisa para ele servir eles ali. Ele pediu que homens de boa aparência, homens, né, doutos em ciência, foi o que o rei pediu. Então eles precisavam passar por todo um tratamento para receber o quê? Os mesmos costumes que tinham lá. E quando vai mudando os costumes, né? As más conversações, ela faz o quê? Corrompe os bons costumes. A gente não vê falar assim, é verdade. E começa, entra aqui, entra ali, vai devagarinho, até chegar na alimentação. Alimentação, né? Nós falamos sobre o corpo, né? Ele ia comer daquilo, fala do corpo. Mas quando fala de alimentação, sugere também sobre o nosso espiritual. Do que você tem se alimentado, do que eu tenho me alimentado. Qual mesa que nós temos sentado? Nós temos sentado na mesa do Rei da Glória, ou nós temos sentado os manjares, aceitado os manjares finos, né, do mundo, porém que vão nos levar à destruição? Qual mesa nós temos sentado? Nós temos sentado na mesa do egoísmo, na mesa da fofoca, na mesa da calúnia. Bom dia, irmã, aí, Pai Senhor. Nós temos sentado na mesa do engano, na mesa que muitas vezes vai trazer aparentemente um conforto, mas esse conforto vai passar, não é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua, não é aqui, não é terreno. É um propósito que o Senhor nos chamou para. O Senhor Jesus disse: eu vou preparar para vós lugar, e ninguém vai de qualquer forma, ninguém vai de qualquer maneira. A decisão para estar com Cristo na glória é aqui. São quantas mesas você renuncia, né? O que o mundo oferece, os pratos que o mundo oferece, muitas vezes não são ruins. Aparentemente eles não são ruins. Se você olhar uma situação, todo pecado é ruim, o resultado do pecado é ruim, sim. Mas tem pecado que aparentemente ele vem mostrando que é uma coisa muito boa, prazerosa, na hora que você está ali praticando. E o final dele? Qual que é o final dessa situação? Qual que é o final? O final é morte. O final é dor, o final é destruição, né? E muitas vezes nós não atentamos para isso. Ninguém tropeça em montanha. São o quê? As raposinhas que destruíam a vinha. Eram as raposinhas que destruíam a vinha. São as pequenas coisas, né? São pequenas coisas que nós fazemos que vai trazendo sobre a nossa vida muita coisa, traz ansiedade, traz dor, traz peso na nossa alma, por causa das escolhas que nós fazemos. E quando a palavra de Deus ela vai dizer, ó, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos dos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam comer, do vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ou seja, Deus se responsabiliza pela sua escolha certa, né? Eles poderiam ter, né? Eu não vou poder, não vou fazer porque é um rei, né? Se eu não fizer, vai acontecer isso. Quem que você hoje está agradando? Quem que você está agradando? O Senhor ou o mundo? Quem você está agradando? Eu falo isso para mim. Quem nós estamos agradando? Tem alguém hoje que se você for obedecer a Deus, você vai desagradar essa pessoa? Porque Daniel, ele contou o quê? Com a misericórdia de Deus. E às vezes nós falamos, vamos abrir um propósito de jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é ficar 10 dias comendo só legumes, não. O jejum de Daniel é, em primeiro lugar, entender que a nossa vida só cabe um altar. Não adianta você passar 10 dias comendo legumes e sair do lado de fora e ficar fofocando, ficar fofocando. A gente entende? Essa palavra é para transformação da nossa vida. Bom dia, Karine. Paz do Senhor Jesus. Não adianta. Eu vou fazer 10 dias no propósito de jejum de Daniel. E a minha língua?
Eu vou fazer 10 dias comendo legumes. E as minhas atitudes? E o que eu tenho priorizado verdadeiramente? Eu tenho priorizado a palavra, eu tenho priorizado a vontade de Deus. Eu vou ficar 10 dias em jejum. E o meu comportamento, né? Se nós formos ler ali Isaías 58, fala sobre o verdadeiro jejum. Ele exige de dentro para fora misericórdia no meu coração, mudança nas minhas atitudes, coisas que levem o Senhor, né, a trabalhar na nossa vida. Toda ação sua tem uma reação de Deus. E não adianta nada eu chegar aqui, eu vou pregar algo que vai agradar, eu vou falar algo que vai agradar, e eu e Deus depois, não. A palavra de Deus, ela nos ensina, né? A Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos muito, nós precisamos muito entender que Deus, ele tem que ter um lugar dele na nossa vida de prioridade. O lugar de Deus é o lugar dele, nós não podemos tirar isso. Mas nós vamos fazer 10 dias, nós vamos ficar só no legume. Vai ser sacrifício de tolo se não houver mudança, né? E é um propósito, eu vou abrir esse propósito, né? Não vai adiantar se não houver transformação no meu coração e na minha vida. A palavra, o evangelho que salva é esse, é o que fala a verdade. O evangelho da cruz é esse. Para mim e para você não tem outro caminho. Se não houver mudança, transformação, se não houver mudança de conduta, não adianta eu chegar aqui e falar para você que você vai receber uma grande vitória, porque eu vou estar te enganando. Porque Deus, ele vai fazer algumas coisas para convidar a gente, mas logo no decorrer do tempo a gente precisa mudar, a gente precisa ser transformado. A chegar-vos a Deus e ele chegará a vós. Deus chegava diante de pessoas e tinha alguns que acusavam. Jesus não acusava, né? Se ele soubesse quem é esse aí, né? Na mente ia lá acusando, condenando. Deus, ele tem as maneiras de se apresentar a mim e a você. Ele pode se apresentar na sua vida através de um milagre, de uma cura. E ele se apresenta, mas ele espera que você o quê? Ele espera que você trace ali os caminhos que ele separou. E hoje falar de santificação incomoda. Falar de santificação hoje parece assim, nossa, lá fulano está falando que é perfeito. Não, é exatamente por não ser perfeito que eu estou aqui, porque eu também preciso. Eu sou a primeira da fila que preciso. Eu sou a primeira da fila que precisa de transformação. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados. O Senhor está falando, olha, nesse caminho não é para você mais. Essa companhia não é para você mais. Essas palavras que saem da sua boca não é para você mais. Você não está mais no mundo. Você está no mundo, mas você não vive aquilo que ele oferece. Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas guarda eles enquanto nós estivermos aqui. Nós não fomos ainda com Cristo, nós precisamos todo dia. É um olho no peixe, o outro no gato. É todo dia. Porque todo dia a sugestão de pecado, ela bate na porta e bate com força. A sugestão para você pecar, para você mentir, enganar, dar prejuízo para alguém, devolver na mesma moeda, responder da mesma forma que você foi tratado. Todo dia a sugestão vai vir, né? Todo dia na nossa vida vai vir. O inimigo vai tentar para que a gente pense mal das pessoas, para que a gente fale mal das pessoas, para que a gente venha entristecer o coração de pessoas que muitas vezes amam a gente. Ele vai te sugerir isso, mas qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? Qual tem sido a escolha que você tem feito? Porque não vai adiantar nada. Você pode pegar a Bíblia nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse, mas se não colocar uma vírgula em prática, a única coisa que você vai fazer é ir para o inferno conhecendo a palavra. E isso é muito duro, isso é muito triste, né? Parece, Rose, é uma palavra dura. Não, não é dura, é a palavra que transforma, é a verdade. Mas é muito dura essa palavra. Não, não é dura não, é a verdade. Ninguém vai para o céu de qualquer maneira, ninguém vai de qualquer jeito, nós não vamos. Nós não vamos. Eu profetizo sobre a sua vida uma bênção, sim, o Senhor, ele vai abençoar a sua vida. Mas tem bênçãos decorrentes da obediência. Se nós formos ler ali em Deuteronômio, está tudo explicado, as bênçãos e as maldições, decorrente da obediência. E nós precisamos o quê? Entender que o Senhor Jesus nos chamou para andar em novidade de vida. De glória em glória, até que seja o quê? Dia perfeito. E quando vai ser esse dia perfeito? Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, levar a igreja dele. Quando você e eu fomos transformados em corpo glorificado, corpo de glória. E nós estávamos ali com o Senhor Jesus. Mas para isso, tem uma cartilha que nós não podemos esquecer de cumprir o que está aqui.
Não é a gente deixar a Bíblia lá empoeirada e a gente pensar que, é só, eu já sei tudo que tem ali. Não é o quanto você sabe e eu sei, é o quanto nós vamos estar dispostos a praticar. Deus falou algo com a gente, vamos colocar em prática. Porque senão você o quê? Você, alguém cheio do conhecimento e vazio da graça, porque não vai ter sobre a minha vida a misericórdia de Deus, porque eu não busco a misericórdia do Senhor. E muitas vezes, até quando você não busca, ele vem, ele dá um tempo, ele avisa, ele ensina, ele espera. E depois tem coisas que acontecem, a gente fala, nossa, por que Deus permitiu isso? Não, é nós mesmos que vamos buscar aquilo. Somos nós que buscamos, somos nós que vamos ali contribuindo para que as situações venham trazer peso na nossa vida. Hoje você tem a escolha. Nós estamos falando essa semana sobre escolhas. Semana passada, né, nós estivemos falando sobre oração, né? O que vai determinar se a nossa oração vai ser ouvida são as escolhas que nós fazemos. Você decidir hoje não abrir mão de Jesus para nada, nada. Se você não tiver contrato com ninguém, em agradar esse ou aquele, isso aqui eu não posso falar porque se eu tomar essa posição aqui, que a sociedade vai pensar, né? O que a sociedade vai pensar, né? Ou seja, Deus te ordenou fazer algo, mas o que as pessoas vão pensar? Não, o seu compromisso é com Deus, a sua vida é com Deus, a minha vida é com o Senhor. De outra forma, eu não ia estar aqui, né? De jeito nenhum. Porque a gente fica, meu Deus, as pessoas vai falar. Aqueles que são de Deus vão pegar a mensagem, vão receber. Aqueles que o Senhor chamar para essa live, para que vai passar agora, quem vai passar posteriormente, vai pegar a palavra e vai entender que é Deus que levantou o Café com Palavra. Agora, quem não quer nada com o Senhor, que eu falo quem não quer nada, quem não quer entender, a esses também a gente não tem que ficar obrigando. Eu, quando cheguei na presença de Deus, queria fazer as pessoas obrigar as pessoas a... mas é assim, a palavra é isso. A gente queria obrigar as pessoas quase que a entender quem é Cristo. Mas Jesus, ele é tão importante. Eu falo sempre, Jesus não é bananinha no final de feira para você ficar empurrando, oferecendo para ninguém. Não, ele é rei. É rei. Ele é soberano. Ele é digno de honra, digno de toda glória. Ele é rei. Então não precisa, nós precisamos dar valor à palavra, valor ao nosso Deus. E quando nós fazemos de outra forma, é o Espírito Santo que convence. A palavra está sendo falada e lida aqui, o Espírito Santo revelando. Mas só o Espírito Santo tem o poder de convencer o meu coração e o seu coração. Porque se a palavra de Deus não convencer, o que mais vai convencer? Eu falo algo que... uma vez Deus ministrou no meu coração e isso é muito forte para mim. Se o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele não for suficiente para mim e para você, nada mais vai ser suficiente. Se alguém que foi morto, inocente, pendurado no madeiro, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para te dar salvação, não for suficiente para você e para mim mudar de vida, para eu mudar de vida, nada mais é suficiente. Não tem nada que qualquer homem na terra faça que vai ser suficiente. E nós, como muitas vezes nós conhecemos a palavra, e nós ficamos ali, aqui, ali, qual é a profecia? Qual é a novidade? A profecia está aqui, ó, a palavra. Qual é a novidade que tem agora? Qual a nova palavra? A palavra, ela já foi falada. É mudança de rota. É conversão, converter aqui. Conversão significa, se eu estou indo num caminho, eu vou convergir para outro caminho. É mudar, é ser transformado pela palavra de Deus. Todo dia nós temos algo que o Espírito Santo identifica e testifica em nós que está errado. Se isso não está acontecendo com você, tem alguma coisa mais errada ainda. Porque todo dia, se isso não estiver acontecendo com você, se você estiver... olhando para você, vendo sua qualidade, tem algo muito mais errado ainda. Por quê? Porque todo dia tem algo errado na nossa vida. Aí daí você vai ver, mas eu sou assim, eu tenho qualidade. Não, minha irmã, peraí, não é assim não. Não é assim não. Porque a palavra de Deus diz, nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos.
Ah, mas eu faço, eu aconteço. Não faz nada. Se Deus não fizer, ninguém faz. Ah, mas eu sou boa nisso. Não. Seja a boca dos outros que te louvem. Porque senão já é o quê? Soberba. Se você não tiver todo dia achando nada errado para poder ser mudado, transformado, tem algo muito errado na sua vida. Por que eu falo isso? Porque todo dia, desde o sol raiando até a anoitecer, que a gente olha toda hora, meu Deus, olha quem sou eu. Deus, olha o que eu fiz. Deus, olha o que eu falei. Senhor, o que é isso que eu fiz? Não é assim? Eliane tá falando, com certeza. É verdade, Eliane. A gente é. Nós somos o quê? Aí eu olho, tem aquele louvor que fala assim: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu tô muito nesse louvor agora porque eu falo verdade. Eu não sei o que Deus viu em mim, não. O que o Senhor, se depender da gente, o que Deus vai ver em nós? Ele olhar pra gente, vai ver o que de bom? Nós não temos nada de bom para oferecer. Eu falo aqui sempre, a nossa cabeça não produz coisa boa naturalmente, no nosso natural. Se você não estiver com Cristo, Deus me livre. Deus me livre, Deus nos livre da nossa língua, Deus nos livre da nossa... Tati tá aí, mas é verdade. Deus nos livre da nossa língua, Deus nos livre dos nossos pensamentos, gente. E um tempo atrás o Senhor falava muito comigo sobre os maus pensamentos. Os maus pensamentos. Os maus pensamentos, às vezes não é o que você vai lá só fazer, mas os maus pensamentos, passou alguém perto de você, o que passa na sua mente, às vezes você não vai parar na hora para pensar, mas Deus está ali lendo tudinho, o Espírito Santo está ali lendo tudinho, tudo que você pensa, e o que você pensa, aí depois a gente já pensa tanto que já começa a expor nas palavras, e se Deus não agir, vira atitude, não é assim? Mas é eu que preciso escolher e você que precisa escolher. Eliane falou, só Jesus na causa. É verdade, Eliane. Nós temos que olhar para nós como nós somos. Verdadeiramente, para que haja mudança. Se eu olhar, nossa, eu sou assim, nossa, eu sou só coisa boa, que mudança vai ter na minha vida e na sua? Nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. É, né, pegar a palavra, encerrar a palavra, joelho no chão, boca no pó, e humilhação verdadeira, não, né? A hora que a intimidade com Deus fala, Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Aí você levanta dali, chega, parece aquela brisa, né? Fresquinha, levanta dali, leve, levanta dali, assim, fala, meu Deus, olha como que eu tô leve, é o tanto de coisa que o Senhor arrancou. Mas é um arrependimento verdadeiro e genuíno, é um arrependimento que é trago somente pela presença de Deus. A Tati está falando, maus pensamentos é mais perigoso que palavras, porque a boca fala que o coração já está transbordando, verdade, a palavra de Deus fala isso. Bom dia, Marcelo, tudo bom? A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Você vê uma pessoa falando com muito ódio, o coração está cheio de ódio, está transbordando. E ainda, Maria Teresa está dizendo, nós somos imperfeitos, mas Deus é poderoso. Sim, o Senhor, ele vai o quê? Moldando. Mas para isso é preciso o quê? Escolher fazer o certo. Ou seja, deixar ser lavado, limpinho. Igual quando a gente tem filho, vai lá, pega a criança, dá um banhozinho na criança, né? Marcela tem bebê e ela sabe disso. A criança tá toda sujinha lá, brincando. A gente pega, vai lá, dá um banho, deixa limpinho. É assim que Deus quer fazer com a gente. É assim que o Senhor quer fazer com a gente. É assim que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua. Lavar o nosso interior. Tirar de nós, né? Cheio de passarinho cantando aqui, gente. A gente tá pregando. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá cheio de passarinho cantando aqui. Então, nós precisamos agradecer o Senhor por essa rica oportunidade de sermos transformados de glória em glória até o quê? Que seja dia perfeito. E para isso é necessário o quê? Escolher a boa parte, né? Maria o quê? Escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, minha casa, minha família. Deus, a vida dos meus irmãos, Pai, o trabalho de cada um. Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus durante esse dia, no decorrer do dia, falar no coração, Pai, dos teus filhos, colocar as tuas mãos sobre a vida deles e que em nome de Jesus, que segundo a tua vontade, Pai, tenha as necessidades, Senhor, atendidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer no nosso coração um novo ânimo, um regozijo através da tua palavra.
Nos ensina, Senhor, nos ensina segundo a tua palavra. E nos guarda, Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra, Pai, de pensar mal, Senhor, Pai. Nos livra, Senhor, de armar, Senhor, ciladas, dá prejuízo, nos livra da calúnia, nos livra, Senhor, das coisas que as nossas escolhas, Pai, que nós viemos a fazer, possa trazer também na vida de outros. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra portas, que o Senhor venha, Senhor, destronar, Senhor, tudo aquilo que está trazendo amarração, prejuízo, dano físico, espiritual, emocional e material na nossa vida, na vida dos teus filhos. Assim, nós encerramos, Pai, essa live conduzida pelo teu Espírito e nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém? Fica com Jesus. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, né? Amanhã, a partir das 7, nós estamos aqui. Mais um dia, né? No nosso cafezinho, no nosso café com palavra, né? Então, que Deus, ele abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui. Um bom dia, paz, Senhor. Muito obrigada a vocês que estiveram na live, né? E aos que vão passar no decorrer do dia. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e vai compartilhando aí, né? Se você sabe de alguém que precisa, envia, encaminha. Porque é assim que o Senhor trabalha. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.